Acessibilidade. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço, eu ensino arquitetos e engenheiros a fazerem mais de 10 mil por mês, se tornando referências em acessibilidade. Meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe da Laurinha, que é uma mocinha PCD, sou especialista em acessibilidade, tenho uma empresa que trabalha exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e nessa aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma recapitulação das lives de aquecimento que eu estou fazendo aqui para o curso gratuito de acessibilidade na prática, que vai acontecer nos dias 16, 18 e 20 de setembro. Que já é semana que vem, segunda-feira, começa o nosso curso gratuito de acessibilidade na prática. Então, se você é um arquiteto, um engenheiro que se interessa pelo tema da acessibilidade, que gostaria de se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, que gostaria de ganhar uma nova perspectiva de como entender, como perceber a questão da acessibilidade para aplicar aí no seu trabalho, eu te convido a participar desse curso gratuito com certificado. O link para você fazer a sua inscrição, se você ainda não tiver feito, está aqui na bio. Tá na bio. E se você estiver vendo pelo YouTube, vou deixar aqui no primeiro comentário, tá bom? Gente, eu estava fazendo aqui nesse horário aqui da sexta-feira especificamente, respondendo as perguntas do último evento, que foi a Masterclass da Acessibilidade na Prática, que foi lá em julho, tá? Eu terminei de respondi todas as perguntas, prometi aos participantes que responderia todas as perguntas que foram feitas lá no formulário e concluí na quarta-feira dessa semana. Terminou. Foi até providencial, porque semana que vem já vai ter um novo evento. E eu disse a mesma coisa para você que vai participar. A gente envia um questionário, um formulário, uma pesquisa para os participantes responderem. E lá há a possibilidade de as pessoas fazerem perguntas para mim a respeito de acessibilidade, a respeito da questão de utilizar esse conhecimento em acessibilidade para fins diversos, né? Para empreender, para vender uma consultoria, para vender serviço de execução. Então tem um espaço lá para você mandar a sua pergunta. E mais uma vez, já mandei a promessa lá no grupo dos alunos que estão participando, que já se inscreveram. Vou responder a todas as perguntas. Nenhuma delas vai ficar sem resposta, sempre nesse conteúdo que eu crio aqui no Instagram, tá bom? Então hoje o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma recapitulação aqui das lives de aquecimento. Eu tô fazendo lives de aquecimento todos os dias. Mentira. Eu falo mentira pra vocês. De segunda a sexta, quase todos os dias. Na semana passada e nessa semana eu fiz de segunda a sexta. Foram 9 lives até agora e hoje será a 10ª live de aquecimento para o curso gratuito de acessibilidade na prática. Então, deixa eu fazer com vocês aqui. Gente, o curso gratuito vai ter emissão de certificado, tá bom? Para os participantes. As regras para a emissão de certificado vão ser divulgadas lá na primeira aula, mas haverá emissão de certificado para você que precise, que queira por algum motivo, precise de um certificado, haverá emissão de certificado de participação para você também, tá? Então, gente, como eu disse, 9 lives até agora. E hoje, às 18 horas, haverá a última live de aquecimento para o curso gratuito de acessibilidade na prática. Como é que foi isso? Foi bem interessante, porque o que eu trouxe? Essas lives, eu quis trazer conhecimentos mais pontuais a respeito de acessibilidade. Então, vocês vão ver aqui que foram vários temas desenvolvidos. A primeira que eu fiz está aqui, ó, acessibilidade, projeto e execução para arquitetos e engenheiros. Foi um estudo de caso que eu trouxe, foi muito interessante, porque esse serviço que eu fiz especificamente, ele foi muito gratificante de ser feito. Por quê? Houve a contratação, inicialmente lá foi uma contratação mais simples, e depois o pessoal, eles contrataram um projeto lá para a área externa que eles tinham, é um local que realiza eventos, é um museu, então lá era um espaço que não tinha acessibilidade, havia muitos degraus, um monte de desnível, e era assim, complicado para uma pessoa com deficiência conseguir acessar os espaços quando havia os eventos. Então eu fui lá de fato, eles contrataram um projeto para essa área externa, a gente realizou o projeto para a área externa e eles executaram grande parte do projeto. Então eu mostro passo a passo todas as etapas, desde mostro como é que era antes, lá tem imagem, tem tudo, depois vou lá,
Mostro como que ficou o projeto, a execução, o projeto assim, como que foi a ideia da elaboração do projeto, como que ficou o resultado desse projeto que foi elaborado lá, e depois eu mostro algumas imagens de como que ficou depois que houve a execução. E na verdade isso aí é para mostrar para vocês que dentro desse processo da acessibilidade, de adequações para acessibilidade, de produtos e serviços técnicos e acessibilidade, há muitas possibilidades para nós profissionais atuarmos e conseguirmos ter um retorno financeiro também, além desse retorno de ter a satisfação de ver aquele espaço ali transformado, possibilitando que muitas pessoas consigam acessar. Então a gente vê a transformação que o nosso trabalho gera aí para a vida de muitas pessoas, e é o que eu sempre falo para vocês, a questão de você trabalhar com um objetivo maior. A questão financeira será uma consequência natural daquilo que a gente busca, né? Nesse caso, a satisfação da gente conseguir realizar esse trabalho de trabalhar para melhorar a vida de muitas pessoas. Então ficou muito bacana. Eu apresento os números desse serviço também, como os valores que a gente conseguiu nas contratações nesse espaço. Então ficou bem bacana, recomendo que vocês assistam. Só abrir um parênteses, tá, gente? Essas lives de aquecimento, elas vão ficar disponíveis somente até o final do curso gratuito da acessibilidade. Então aproveitem para assistirem algum tema que te interessa um pouco mais aí, ou todas mesmo, enfim. Vão ficar disponíveis somente até o final do evento, que vai ser no final da semana que vem. A segunda live tá aqui, ó. Referenciais técnicos para arquitetos e engenheiros trabalharem a acessibilidade. Nessa segunda live, eu trouxe 5 referenciais técnicos que são importantes para você que é um profissional que pretende atuar com acessibilidade. Não são todos os referenciais, mas são 5 referenciais que são muito importantes. Aí eu apresento quais são eles, do que eles tratam, como que você vai fazer para utilizar quando é legislação, quando é norma. Não é só de norma que eu falo da legislação também, apresento algumas leis que são de uso também para pessoas que trabalham com acessibilidade. Também tá bem bacana, recomendo que você vá lá e assista. A nossa terceira live, que foi na quarta-feira da semana passada, tá lá, ó. Como arquitetos e engenheiros podem faturar com acessibilidade. Então, apresentei as muitas maneiras, possibilidades que a gente tem de atuar, de faturar com acessibilidade. De fazer dinheiro com o nosso conhecimento. A gente tem conhecimento, a gente vai lá, se qualifica, estuda, e a gente tem que saber como que a gente pega esse conhecimento e transforma em resultado. Em resultado não só para a gente, financeiramente falando, mas resultado para todas as pessoas. E eu falo que é a cadeia da acessibilidade. O resultado de quê? O resultado para o usuário na ponta, que é o principal interessado o principal interessado e o principal beneficiário de ter os espaços de fato acessíveis. Traz benefício também para aquelas pessoas que são responsáveis por trabalhar os espaços, que precisam de fato trabalhar a acessibilidade daqueles espaços por uma imposição legal ou por algum outro motivo, que eu mostrei também que existem muitos outros motivos para se trabalhar a acessibilidade, além da questão legal, existem muitas outras motivações, tá? Isso eu falo na live 2 também, tô lembrando aqui. E um impacto positivo também na nossa própria vida profissional, de conseguir ter esse retorno financeiro e ter esse retorno de trabalhar com um propósito, que é uma satisfação íntima muito diferenciada para a gente que trabalha com isso e consegue perceber o valor no nosso trabalho e as facilidades que vai trazer para a vida de outras pessoas, tá? Então, mostro aqui as muitas maneiras de faturar com conhecimento técnico, de faturar com a parte da implementação também de ações para acessibilidade, porque assim, quando a gente fala de acessibilidade, considerando essa parte técnica de serviços de consultoria, de projeto, de elaboração de relatório, de laudo, pareceres, sabe? Isso é o começo, às vezes, de um processo, especialmente quando a gente está falando de edificações existentes, de espaços prontos, tá? Então, quando você entra ali com a informação, você consegue informar para as pessoas o que elas precisam fazer para tornar aquele espaço acessível, aquilo é o começo de um processo.
porque elas vão precisar de fato implementar aquelas ações e o resultado final será você conseguir ter espaços acessíveis. Então, ao longo de todas essas etapas, é possível você trabalhar, atuar e ter algum retorno financeiro também com a questão da acessibilidade, tá bom? Retornos expressivos. Os números que eu mostro para vocês aqui, vocês veem, são números que, enfim, dificilmente você vai encontrar em outras áreas com tantas possibilidades. E você acaba virando uma referência também, tá bom? Na live número 4, tá aqui, ó, acessibilidade na indústria para arquitetos e engenheiros. Aqui a gente começa a desbravar, eu trouxe uma especificidade da indústria, de como que você pode atuar com acessibilidade na indústria. Indústria é uma escala maior. Geralmente são espaços grandiosos, com muitas possibilidades. Então, assim, a parte da indústria tem muitas particularidades. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Você pensar uma indústria de maneira setorizada. E essa conclusão que eu cheguei, e é o que eu apresento lá na live, é a partir de muitos serviços que eu já fiz para a indústria, e você entender que às vezes é muito... Você achar que para trabalhar acessibilidade, você vai simplesmente pegar as normas e pegar aquela informação e passar para aquele espaço, é uma avaliação inicial muito simplista. Você tem que considerar como que os espaços funcionam, como que as pessoas vão trabalhar, vão interagir com aqueles elementos. E uma indústria é particular, porque tem muitos espaços distintos, as atividades são muitas e são diferenciadas, e existem muitas possibilidades para as pessoas atuarem e para nós profissionais, arquitetos e engenheiros atuarmos e entendermos como que vai ser essa questão da adequação em um contexto de indústria. Então trago as particularidades, ficou bem bacana também, recomendo que vocês vão lá, e se você não assistiu, vai lá e assista, porque tá muito... Mais uma vez, essas lives vão ficar disponíveis somente até o final do evento, que é um aquecimento para o evento, faz parte de todo esse pacote para o evento, tá bom? Para o curso gratuito. Continuando aqui, a live número 5, na sexta-feira da semana passada, tá aqui. O que arquitetos e engenheiros precisam para começar a atuar com acessibilidade? Gente, essa live aqui, como é que eu posso dizer? Assim, ela vai trazer algumas respostas para você entender qual é o tamanho da estrutura que você precisa para começar a atuar com acessibilidade. Qual é o passo a passo? É exatamente o tipo de informação que eu gostaria de ter lá em 2016, quando eu comecei. Porque eu falo aqui como é que foi, né, mais ou menos a minha trajetória quando eu comecei a atuar com acessibilidade, que eu trabalhei com carteira assinada a minha vida toda. E quando eu fui trabalhar com acessibilidade, era um mundo muito novo, então eu não tinha muita noção de como que seria isso. Então essa live número 5 eu trago exatamente como que foi essa trajetória e o que de fato você vai precisar para começar a atuar com acessibilidade. E você vai ver que é uma estrutura enxuta, que você precisa tomar algumas providências para você conseguir ser percebido no mercado como essa pessoa que vai trazer soluções em acessibilidade e qual é o caminho, o que você vai precisar fazer para começar de fato a atuar. Entendeu? Então isso é uma informação muito valiosa que eu repito, eu gostaria de ter isso lá em 2016 e eu estou compartilhando com vocês aqui. Se você é uma pessoa interessada em empreender com acessibilidade e se você também trabalha com carteira assinada, já tem o seu campo de atuação e precisa da acessibilidade para poder utilizar aí nos projetos que você já realiza, que também é um caminho para se faturar com acessibilidade. Não é simplesmente você pensar, não, vou estudar aqui, vou empreender. Muito pelo contrário. A acessibilidade, ela é utilizada também por muitos arquitetos, muitos engenheiros que já atuam, já elaboram projetos, seja em uma empresa contratados ou seja em projetos próprios, porque o que acontece é que todos os projetos precisam atender a requisitos de acessibilidade. Isso é uma questão legal, obrigatória e tem a ver com a responsabilidade técnica que você assume quando você elabora, emite a sua RRT, emite a sua ART, você está garantindo que aquele projeto está atendendo aqueles requisitos. Então, se ele de fato não está, você vai ter uma certa insegurança, porque você vai a responsabilidade técnica sobre aquelas informações vai acompanhar aquele projeto ao longo de todo o processo de aprovação do projeto, execução, e se não estiver atendendo, aquela responsabilidade vai recair sobre você em algum momento. E a acessibilidade, assim,
atender aos requisitos de acessibilidade. Eu reconheço que há muitas falhas ainda em questão de fiscalização. Pode ser que um projeto ele seja aprovado na prefeitura ou em algum outro ente fiscalizador e não esteja atendendo requisitos de acessibilidade, porque de fato a própria fiscalização também não detém, não domina tão bem esse conhecimento. Então pode ser que passe, aí vai para a construção, aí vai ser construído às vezes sem atender a acessibilidade. Aí você vai conseguir às vezes o habite lá mesmo sem ter acessibilidade pelo mesmo motivo da fiscalização ser, às vezes não ter esse domínio também do conhecimento necessário. Mas, a partir do momento que você conseguiu o habite ali daquele empreendimento que você colocou, atestou a sua responsabilidade técnica ali, aquela edificação ainda fica sujeita à fiscalização ao longo de todo o ciclo de vida dela. Então, em algum momento, dependendo da natureza da atividade que vai ser realizada ali, vai estar sujeita à fiscalização de um Ministério Público da Vida, de um Ministério do Trabalho, de uma prefeitura novamente que vai ter um outro entendimento, por mais que o projeto tenha sido aprovado na ocasião de projeto ou na ocasião de liberação do habite-se, a responsabilidade técnica daquela edificação como um todo, se tem ali a sua digital, a sua ART, aquilo vai acabar recaindo sobre você em algum momento. Então, por isso que é importante a gente ter essa segurança em trazer essa informação e entender o que de fato precisa ter em uma edificação para que ela seja acessível, para a gente conseguir ter esse nível de tranquilidade, de saber que a gente está fazendo tudo que é possível, tudo que está indicado no referencial técnico para que aquele espaço seja acessível, tá? Gente, tá vendo só? Por isso que eu tenho roteiros para as minhas lives. Eu comecei falando aqui da estrutura para trabalhar com acessibilidade e fui lá para a responsabilidade técnica, mas são assuntos que estão até interrelacionados também. E eu vou avançar aqui. Na sexta live de aquecimento, que já foi nessa semana, tem aqui, ó. 5 itens de acessibilidade obrigatórios para sanitários coletivos. Gente, a obrigatoriedade de você colocar itens de acessibilidade em sanitários coletivos. Coletivos não é aquele acessível, é aquele que tem um monte lá de box, um monte de lavatório, sanitário coletivo. E isso eu quis trazer para vocês para mostrar que a acessibilidade não é especificamente para pessoa com deficiência. A acessibilidade é para todas as pessoas. Então, há itens de acessibilidade que vai atender para todas as pessoas, mesmo pessoas sem deficiência. E há itens de acessibilidade que vai atender especificidades de outras pessoas com outros tipos de deficiência diversos. Então, aqui nesse caso sanitário coletivo, são itens que são obrigatórios, que estão lá na NBR 9050 e que você vai ver que de fato estão lá. Eu trago a referência dos itens que eu referenciei para poder colocar aqui. E é algo que não está assim, às vezes não está no radar de muitas pessoas que projetam. E são itens obrigatórios que devem existir, que pode ser que você às vezes já viu em algum lugar ou outros. Em shopping é mais comum, tem muitos elementos que é muito comum a gente ver em shopping, mas fica sem saber se aquilo de fato é obrigatório ou não. Então eu trouxe para vocês aqui entenderem o que é de fato é obrigatório para sanitários coletivos, não só para os acessíveis. Muita gente entende que se você está trabalhando a acessibilidade de um espaço, se você colocou lá um sanitário acessível, já atendeu a acessibilidade com relação a instalações sanitárias, e não é bem assim. Existem muitas questões a serem atendidas. As instalações sanitárias como um todo, a gente vai falar de sanitários, banheiros e vestiários, e inclusive sanitários coletivos. Há muita coisa que deve ser feita em sanitários coletivos, que vai considerar, você vai ver lá na live, vou só dar um spoiler aqui para quem ainda não viu, que os sanitários coletivos, eles devem ser projetados não só para pessoas que não têm deficiência, eles também são projetados para que pessoas com mobilidade reduzida também tenham a possibilidade de utilizá-los. Então, existem alguns elementos que devem existir em sanitários coletivos para possibilitar que essas pessoas também os utilizem, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá, também tá bem bacana. Recomendo que vocês assistam todas, né, gente? Mas estou explicando, passando uma a uma aqui, que aí você vai ter um resumão. E se você não viu, você vai naquela. Não, isso aqui eu acho que me interessa, mas eu vou começar por essa aqui, tá? A 7ª live foi como arquitetos e engenheiros podem vender e executar calçadas acessíveis.
essa questão de calçada, há muitas dúvidas entre os profissionais. E, de fato, assim, a gente tem a questão de acessibilidade para calçadas, que é tratada lá na NBR 9050, mas a gente tem que considerar outros aspectos, especialmente aspectos de legislação e legislação municipal, que vai ser mais, assim, onde você vai ter uma fiscalização mais atuante na construção e execução de calçadas. Então, eu mostro aqui o que você deve considerar, onde você deve buscar informação. E, na verdade, o último lugar que você deve buscar é na NBR 9050, que é a norma da acessibilidade. Existe um caminho que você deve trilhar para você pegar a informação correta de como executar a sua calçada acessível para evitar que você tenha problemas aí com a sua calçada na sua região. Então, eu trago isso passo a passo, como que isso deve acontecer, como deve ser, onde você deve buscar essas informações para você conseguir, de fato, vender, entender como que essas calçadas devem ser, como que você vai fazer para vender. Eu já fiz muita calçada aqui em Belo Horizonte, principalmente lá no começo, fazia muita calçada. E como que você vai conseguir executar, mesmo não tendo um monte de funcionários, uma equipe já formada. Então, há a possibilidade de você atuar com acessibilidade com calçadas, tendo uma equipe mais enxuta e às vezes nem tendo equipe. Às vezes sendo só você, o profissional, que vai garantir aquela calçada ali do jeito certinho e você vai conseguir, vou mostrar os caminhos que você pode conseguir executar e faturar com acessibilidade em calçadas, tá bom? Lá na live número 8, aí eu já falo sobre como arquitetos e engenheiros devem projetar corrimãos acessíveis. Gente, corrimão é algo assim, trivial, né? Eu acho que muitos profissionais já têm uma ideia de que um corrimão acessível, que está lá na NBR 9050, vai ter algumas diferenças de um corrimão convencional. Mas, né, muita gente já sabe que o corrimão ele tem que ser dos dois lados, que ele tem que ser em duas alturas, que ele tem que ter aquele prolongamento de 30 centímetros, tanto no começo quanto no final, que ele tem que ter as bordas recurvadas. Isso, graças a Deus, já está meio que um pouco consolidado no entendimento de muitos arquitetos e engenheiros. Porém, o que eu quis trazer para vocês é que essas informações não são as únicas informações considerando esse elemento, que são os corrimãos, que existem muitas especificidades, muitas particularidades que estão lá na NBR 9050, considerando corrimãos, e não só na NBR 9050, que devem ser observadas as informações em outras normas também. Então, eu trago para vocês aqui acho que eu levei todas, se não foi todas, foram quase todas, as especificidades que tem para corrimão. E você precisa considerar modelos de corrimão diferentes, dependendo de onde você está projetando ou instalando aquele corrimão ali. E assim, eu trouxe esse assunto para mostrar que às vezes você tem consolidado uma informação de que o corrimão tem que ser desse jeito aqui. Mas se você vai projetar o mesmo elemento que é um corrimão em outro local, ele já vai ter uma outra configuração, ele já deve ser de outra forma. Então eu mostrei lá, tem situações que fala na 9050 que eu não preciso colocar corrimão em duas alturas. Tem situações que eu preciso colocar corrimãos em 3 alturas. Tem situações que eu não preciso colocar corrimão, mesmo sendo uma rampa. É uma rampa, você pode fazer uma rampa e que não precisa de corrimão. Você vai entender, não, eu tenho aqui a informação de empunhadura, mas eu preciso atender uma outra norma que vai falar que a empunhadura tem que ser um pouco diferente, entendeu? Então, esse tipo de informação é que só quem domina o referencial técnico vai ter segurança, propriedade para poder entender. E assim como é corrimão, isso acontece em muitos outros elementos de acessibilidade. Acontece com rampa, acontece com escada, acontece com piso tátil, tem muitas particularidades que devem ser consideradas dependendo do que você está projetando, tá? Então esse exemplo do corrimão tá muito bacana, foi bem assistida essa do corrimão aqui, tá? Parece que é um tema muito simplesinho, mas na verdade vai mostrar esse aprofundamento na informação técnica da acessibilidade para você entender que existem outros caminhos para você percorrer e o nível de entendimento que você deve ter para poder projetar espaços de fato acessíveis de acordo com o referencial técnico, né? E a nossa última live, que foi feita ontem, foi a live 9.
Foi aqui, ó, acessibilidade para arquitetos e engenheiros, da consultoria à execução. Essa live que foi feita ontem foi também um estudo de caso. Um estudo de caso de um serviço até recente aqui da minha empresa, que tudo começou com uma consultoria. A primeira contratação lá foi uma contratação em consultoria. Então eu mostro assim como que foi todo o desenrolar desse processo, desde a consultoria até a parte de negociação, a visita, as propostas, como que isso se deu, até o último serviço que a gente realizou para lá. E eu acredito que pode ser que tenham, que apareçam outros serviços desse novo cliente. Então, foi muito interessante, porque eu mostro assim as possibilidades, eu mostro o que você deve mirar, focar, para você conseguir obter resultados atuando com acessibilidade. E a mira não deve estar voltada na questão financeira, deve estar voltada em uma coisa muito maior do que a questão financeira. Eu mostro como que a questão financeira vai acabar sendo uma consequência do que você deve buscar. Tá bom? Essa foi a live 9, tá mostrando como é que você faz para vender, como que você negocia com o cliente, como que é a visita, como que é a conversa, como que você faz para executar o serviço. Foi muito interessante, porque esse serviço que a gente fez lá, a gente consegue executar com uma equipe enxuta. E assim, na época, a instalação, a equipe era composta por 2 pessoas, eram 2 mulheres, inclusive, conseguiram executar essa parte de sinalização acessível, um período, em um tempo curto, você vai ver o valor que a gente consegue apurar, o que a gente de fato está realizando ali e a equipe que a gente tem que despender para poder realizar esse tipo de serviço, realmente é algo que vai trazer resultados e o impacto que vai ter depois que aquela sinalização estiver instalada, de acordo com o referencial técnico, que são as leis e as normas de acessibilidade. Então, recomendo que vocês vejam também, e hoje será a nossa 10ª e última live de aquecimento para o evento, é a nossa última sexta-feira, porque segunda-feira já começa, já é a primeira aula do nosso curso gratuito de acessibilidade na prática. Será segunda, de 16, 18 e 20 de setembro, segunda, quarta e sexta da semana que vem. Já vamos liberar aqui o calendário de aulas, o assunto das aulas, e a live de hoje eu não vou falar para vocês qual que vai ser, é surpresa, não vou falar. Hoje teremos a nossa última live de encerramento. Eu vou mandar aqui o tema da live. Primeiro eu mando lá no grupo de WhatsApp, tá, gente? Porque assim, quando você se inscreve para o evento, você é convidado a participar de um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, ele é muito importante, porque é lá que a gente vai enviar todas as informações relacionadas ao evento. Então eu mando essa divulgação dos temas das lives sempre primeiro lá. É lá que eu vou enviar também o link das aulas. É lá que eu vou enviar os links das aulas também, para a gente poder, que serão na semana que vem, vai ser enviado lá. Então é importante você fazer a sua inscrição, entrar no grupo de WhatsApp, responder a pesquisa, que eu vou responder a sua pergunta aqui, com certeza eu vou responder. E é importante você estar lá, então eu vou informar lá primeiro qual que vai ser o tema da nossa 10ª live de aquecimento para o curso gratuito de acessibilidade, tá bom? Aproveito aqui a oportunidade para convidar você que ainda não se inscreveu, você que é um arquiteto, você que é um engenheiro, você que tem um amigo arquiteto ou engenheiro que acha que poderia se interessar por esse tema, que precise trabalhar com isso e queira se... Gente, será uma nova perspectiva de como trabalhar a acessibilidade. É uma questão mais prática mesmo, de como que você faz esse caminho para você trabalhar a acessibilidade de maneira mais prática, mais natural. Então, eu não vou fazer muitas promessas aqui, né? Mas eu espero honrar a sua atenção, a sua presença no evento com uma informação técnica de qualidade que eu estou preparando aqui. Então, assim, você pegar aqui os assuntos das lives de aquecimento, eu acho que já dá para perceber que eu estou aqui para, de fato, entregar o conteúdo. Eu tenho essa felicidade de trabalhar com um propósito. Eu sempre falo no começo aqui das lives, eu trabalho com acessibilidade, inicialmente por uma questão pessoal. Eu tenho uma filha que tem deficiência, então eu vivencio essa questão da acessibilidade aqui diariamente, questão da falta de acessibilidade. Eu tenho um enteado também que tem deficiência. Então, enfim, você trabalhar com esse propósito, trabalhar com o que ama, eu quero de fato que as pessoas entendam
quais são as informações técnicas. Estou cansada de ver projetos aqui que não atendem, projetos com responsabilidade técnica, e estou fazendo o que eu posso para tentar difundir cada vez mais essa informação técnica. Então, pelas lives de aquecimento, acho que já foi possível entender que eu não estou aqui para brincadeira, eu estou aqui para entregar um conteúdo sério mesmo e denso, e não vai ser diferente lá no curso gratuito de acessibilidade. Pode levar a expectativa que vai ser uma entrega muito boa mesmo, tá bom? E por hoje, o nosso Garantindo Acessibilidade fica por aqui. Eu acho que o nosso próximo Garantindo Acessibilidade, eu não sei como é que vai ser não, mas sexta-feira pode ser que eu já comece a responder as perguntas das pessoas que estão participando desse curso. Então pode ser a sua pergunta que vai ser respondida já na próxima sexta-feira, tá bom, gente? Então é isso, link para inscrição na bio, no primeiro comentário do YouTube, se você estiver vendo aqui pelo YouTube, com certificado gratuito, online, ao vivo, tá? Pelo YouTube. Vejo vocês hoje, logo mais às 18 horas, na nossa última live de aquecimento, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo pra vocês.